Olá, fera. Nessa questão a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a pergunta dele é referente à variação de temperatura. E a gente sabe que o procedimento é um pouco diferente quando a gente quer a relação entre temperatura em si e variação de temperatura. Repare na pergunta dele, ele quer saber o seguinte: pode-se concluir que o intervalo é uma variação. O intervalo de temperatura de 1 grau Celsius equivale a um intervalo de temperatura de quantos graus X? Essa é a pergunta dele, ó. Ele quer um intervalo, você tem que sublinhar isso aí. Intervalo é variação, tá bom? Então, primeiro a gente vai extrair a relação da escala a partir do gráfico e fazer aquela nossa regra que a gente aprendeu na aula sobre variação. A gente vai pegar aqui dois pontos desse gráfico, ó, esse de cá e esse de cá, para que a gente consiga montar. Então, faz comigo aqui, ó, a montagem. Relação entre grau X e grau Celsius. Ó, vou botar aqui as duas escalas. Grau X e grau Celsius. Quando a temperatura, esse ponto quer dizer o seguinte, ó, quando a temperatura vale 10 graus Celsius, a correspondente dela é menos 5 graus X. 10 graus Celsius, menos 5 graus X. Esse outro ponto diz que quando a temperatura é de 30 graus Celsius, a correspondente é de 25 graus X. Ok? A gente agora quer saber o seguinte, ó, quando na escala Celsius variar 1 grau Celsius, quanto vai ser a variação na escala X? E a gente viu, ó, que a gente trabalha com distância, e esse 1 grau Celsius já é uma distância, tá bom? Já é o intervalo. Então vai ficar assim, ó. 1 grau Celsius, eu já não posso fazer que 1 menos 10, como a gente faz em geral com as temperaturas, tá bom? Então a variação de 1 grau Celsius sobre a escala completa, que é 30 menos 10, é igual à variação na escala X que a gente quer, dividido por 25 menos 5. Tomar cuidado com isso aqui, tá bom? Então vai ficar 1 sobre 20 é igual a delta θ x sobre 30. Meio pelos extremos, ó, vai cortar o zero. 2 delta θ x é igual a 3. O nosso delta θ x corresponde a 3 sobre 2, que é 1,5 grau X. Quando a temperatura varia 1 grau Celsius, a temperatura na escala X varia 1,5 grau X. E isso não quer dizer que a temperatura de 1 grau Celsius seja igual a 1,5 grau X. Tem essa diferença de interpretação. Um forte abraço e até a próxima.